Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre equilíbrio em sistemas aquosos e o pH de soluções. A água, ela sofre um processo chamado de autoionização, que é uma molécula de água arrancar um hidrogênio de outra molécula de água para formar o íon hidrônio, que nada mais é que três hidrogênios ligados a um átomo de oxigênio. E este é um íon de carga positiva. E ao arrancar um hidrogênio de uma molécula de água, esta se transforma em um OH-, isto é, uma hidroxila. Esse processo ele é reversível, ou seja, uma hidroxila pode arrancar um hidrogênio de um íon hidrônio e ambas espécies voltarem a serem duas moléculas de água. Então chamamos este equilíbrio de equilíbrio iônico da água. De forma simplificada, o íon hidrônio, que é o H3O+, frequentemente é representado apenas por um hidrogênio de carga positiva. Porém, o hidrogênio de carga positiva, na verdade, corresponde a um próton. Isto não existe em solução. Então, é simplesmente uma forma simplificada de representar o que realmente ocorre. Como nós temos um equilíbrio químico, o equilíbrio iônico da água é representado apenas pelo produto da concentração de H+, ou concentração de H3O+, e OH-. O denominador, que no caso seria a água, não vai entrar na expressão de constante de equilíbrio, conforme nós já vimos quando estudamos equilíbrio heterogêneo. O equilíbrio aqui não é heterogêneo, mas a água tem concentração constante. Então, não participa da constante de equilíbrio. O produto iônico da água, ou a constante de equilíbrio da água, é representada por Kw. W, que vem de água em inglês. O valor da constante de equilíbrio ele varia em função da temperatura. Mas, a 25 graus Celsius, a concentração de H+, e de OH- da água pura é de 10 elevado a menos 7. Portanto, o valor do produto iônico da água pura a 25 graus Celsius será de 10 elevado a menos 14. Na água pura, a concentração de H+ e OH- serão iguais, o que significa dizer que a água pura é neutra. Porém, o meio aquoso ele pode se apresentar de três formas diferentes. Ele pode se apresentar de forma neutra, quando as concentrações dos íons hidrônio e hidroxila são iguais, mas ele também pode ser ácido ou básico. Quando que o meio aquoso é ácido? Quando a concentração de H+, ou de H3O+, é maior que a concentração de OH-. E o meio é básico quando a concentração de hidroxilas é maior que a concentração de hidrônio. Resumindo, a temperatura de 25 graus Celsius, se o meio é neutro, a concentração de H+ e OH- são iguais, e seu valor será de 10 elevado a menos 7 mol por litro. No meio ácido, a concentração de H+ é maior que a concentração de OH-, o que significa dizer que a concentração de H+ será maior que 10 a menos 7 mol por litro. E no meio básico, a concentração de OH- será superior à concentração de H+, o que significa dizer que a concentração de H+ será inferior a 10 a menos 7. Dessa forma, se nós colocarmos numa escala de concentração, 10 a menos 7 será a concentração de H+ de um meio neutro, ou qualquer solução aquosa neutra. O que significa dizer que tanto a concentração de H+ como OH- será de 10 a menos 7.
Quando a concentração de H+ é maior que 10 a menos 7, dizemos que a solução aquosa é ácida. E nesse caso, a concentração de OH- será inferior a 10 a menos 7. Quando a concentração de H+ é inferior a 10 a menos 7, dizemos que a solução é básica. E neste caso, a concentração de OH- será superior a 10 a menos 7. Vamos fazer um exercício. Sucos de frutas normalmente têm caráter ácido. O suco de abacaxi, por exemplo, apresenta concentração de íons H3 ou mais igual a 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro em média, enquanto o suco de manga apresenta concentração de íons H3 ou mais igual a 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro em média. Qual dessas frutas apresenta maior caráter ácido? Então, apresentará maior caráter ácido aquela fruta que apresentar maior concentração de íons H3 ou mais. Voltando ao enunciado, o suco de abacaxi tem concentração de íons H+, de 10 a menos 4 mol por litro. Enquanto que o suco de manga apresenta uma concentração de íons H+, de 10 a menos 5 mol por litro. Portanto, o mais ácido será o suco de abacaxi. Qual a concentração de íons OH- no suco de abacaxi, considerando o valor de Kw, que é a constante de ionização da água, ou produto iônico da água, de 1 vezes 10 elevado a menos 4. O produto iônico da água é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. O valor de Kw é de 10 a menos 14. A concentração de H+ do suco de abacaxi é de 10 elevado a menos 4. E a concentração de OH- é o que queremos calcular. Logo, a concentração de OH- vai ser igual . 10 elevado a menos 14, dividido por 10 elevado a menos 4. Divisão de potência de mesma base, conservamos a base e subtraímos o expoente. Logo, a concentração de OH- será de 10 elevado a menos 10 mol por litro.